Olá, olá, minha gente, boa tarde, paz de Cristo. Atrasei uns minutinhos aí, mas tô na área. Estamos aqui, vamos que vamos. Sejam todos aí muito bem-vindos. Vamos lá, vamos chegando. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, né? Nós estamos aí desde sexta-feira que eu tô falando sobre Efésios, especialmente Efésios capítulo 6, né? Na sexta-feira eu dei o panorama sobre a cidade de Éfeso, sobre a igreja em Éfeso, sobre a carta aos Efésios. E ontem falei um pouco aqui sobre aquela hierarquia, né? Da nossa batalha espiritual, do nosso inimigo, não do inimigo de Deus, mas do nosso inimigo, né? E aí falamos sobre principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. E hoje, vou dar continuidade aqui, pretendo encerrar hoje. Vou falar aqui sobre as ciladas do diabo e vou falar sobre a armadura de Deus, ok? Então, você já sabe como é que funciona. Se você está sendo abençoado aí nesses dias, faz aquele favor para mim, compartilha com mais alguém, ok? Se você está sendo abençoado aí, compartilha com mais alguém, pega aqui essa setinha, dispara 10, 15, 20, 30, 50 pessoas, o máximo de pessoas que você puder, dispara aí para avisar que eu estou aqui ao vivo para falar sobre, para dar continuidade ao nosso assunto de batalha espiritual, ok? Repetindo o que eu tenho dito aqui, 100% baseado na carta aos Efésios. Você também pode interagir aqui, ó, mandar aquela reaçãozinha aqui que você sempre manda. Pode fazer como a Alessandra fez agora e comprou o selo. Alessandra, muito obrigado, minha amiga. Você não sabe como você me ajuda fazendo isso. Que o céu lhe recompense, que as mais copiosas bênçãos do céu estejam sobre a sua vida, sobre a vida do meu amigo Pedro, que as portas se abram para vocês de maneira sobrenatural, cada dia mais, que Deus prospere vocês, tá bom? Obrigado mesmo pelo carinho. Deus abençoe muito. Então, se você quiser, irmão, você pode adquirir um selo também, como a Alessandra fez aqui. Você pode compartilhar a live, você pode curtir aqui. E eu já vou falar aqui sobre Efésios 6, se você quiser, se você tiver com sua Bíblia aí, quiser tomar nota, quiser acompanhar, já abra logo aí, Efésios capítulo de número 6, carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, a partir do verso 10. Esse tem sido o nosso texto base, tá? Para você que ainda tem alguma dificuldade de achar, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Carta de Paulo à igreja em Éfeso. E hoje vai ser muito interessante também, porque nós vamos dar continuidade aqui. Me ajuda aí rapidinho. Eu já vou começar, tá? Já estou até com a Bíblia aberta aqui para a gente poder começar. Mas me diz aí, quem está acompanhando desde sexta-feira e quem está acompanhando, quem começou a acompanhar ontem? Quem está acompanhando desde o início, desde sexta-feira, me dá um ok aqui, ó. Estou acompanhando desde sexta-feira. Vanessa, meu amor, beijo, te amo. Quem está acompanhando desde sexta-feira, me dá um sinal aqui. Pastor, estou acompanhando desde sexta-feira. E me diz como tem sido para você. Só para eu poder saber. Porque a Alessandra está em todas, O Felipe começou ontem. Manu Maria da confeitaria aqui desde sexta-feira, amém. E como é que tem sido para vocês aí? Está sendo esclarecedor? Está dando para entender bastante coisa? Deu para entender o contexto aqui da carta? Deu para entender? Gente, quem não participou de sexta-feira não tem ideia. Na sexta-feira eu trouxe aqui um contexto histórico, cultural, ok? Um contexto geográfico sobre a cidade de Éfeso. E assim, completo, né? Os 3 dias vão te deixar, as três aulas, né, vão te deixar bem por dentro do contexto aqui, fica mais fácil o entendimento, tá bom? Pastor, sobre o grupo de WhatsApp, não vai liberar mais?
O grupo do WhatsApp está todo vapor, tá lá. Eu estou enviando lá no grupo do WhatsApp da Academia Querix, o pessoal recebeu lá, entendeu? Inclusive, quem entrou ontem, gente que fez inscrição ontem, recebeu a live de sexta, recebeu a aula de sexta-feira, recebeu a aula de ontem, vai receber de hoje. E eu ainda enviei para quem fez inscrição uma mentoria que eu fiz sobre dízimo, oferta e primícia. No sábado eu fiz uma mentoria via Zoom, não foi nem via WhatsApp, Instagram, foi via Zoom, grupo fechado, ok? E aí eu falei lá sobre dízimo, oferta e primícia. Qual a diferença de dízimo e primícia? Dízimo ainda permanece no Novo Testamento? E aí eu falei sobre tudo isso lá e foi assim fantástico. Eu enviei lá, são 3 aulas de 40 minutos. Eu enviei lá para quem fez a inscrição no grupo, para quem entrou no grupo ontem, recebeu todo esse conteúdo, tá? Vamos lá então, nós vamos falar hoje aqui. Vamos dar continuidade. Tá bom? Já mandou para mais gente aí, já compartilhou, então tem sido bênção para você. Já assisti as 2 aulas 2 vezes, é isso aí, pastora Renata está comigo aí em todas as atividades que a gente faz aí no grupo, ela tá lá. E o pessoal do grupo aí sabe, obrigado aí a Sandrinha Alves, que acabou de comprar um selo, Deus abençoe, muito obrigado mesmo, tá? Você que quer entrar no grupo, eu vou deixar aqui o número. Vanessa, coloca o número para mim aqui, meu amor, por favor, para eu poder compartilhar com o pessoal. Coloca para mim aqui o número do grupo aí, para quem quiser fazer inscrição, tá? Para quem quiser poder fazer inscrição. Gente, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Então vou só recapitular aqui, tá? Vou só recapitular aqui. Na sexta-feira eu falei sobre a cidade de Éfeso, né, que era a encruzilhada do mundo antigo, falei da geografia ali, quero comprar seus livros, vou colocar o número do WhatsApp aqui, a hora que você chamar lá eu te dou toda a orientação para poder adquirir livro, tá? Vai chegar livro agora, vão chegar livros novos e vai ser benção demais. Então na sexta-feira eu falei sobre a cidade de Éfeso, na sexta-feira eu falei sobre a igreja em Éfeso, na sexta-feira eu falei sobre a carta à igreja de Éfeso, da divisão da carta, porque essa divisão, ela nos ajuda a entender, a linguagem que Paulo usa. Quando a gente entende a divisão ali da carta, né, o momento que Paulo estava atravessando, as coisas que estavam acontecendo ali, a gente entende a linguagem que Paulo usa na carta. Isso serve para todas as cartas. Inclusive, gente, amanhã eu vou começar com vocês aqui um projeto novo. Eu vou falar sobre os evangelhos, mas já eu vou falar sobre isso. Já vou explicar como é que vai funcionar, tá? 100% gratuito. Vou explicar como é que vai funcionar, mas daqui a pouco eu falo. E aí eu falei sobre a divisão, né, da carta aos Efésios. Qual o assunto que Paulo trata? Da nossa posição em Cristo e do nosso posicionamento. Você que não participou, talvez você não vai entender isso agora, mas nós temos uma posição em Cristo e um posicionamento em Cristo, tá? Então nós temos a diferença da posição em Cristo e do posicionamento. E Paulo fala muito sobre isso na carta aos Efésios. Falei, né, da nossa postura como membros no corpo de Cristo, da nossa vida moral, da nossa vida social e, por fim, da nossa batalha espiritual. Aí eu falei aqui ontem, né, eu dei as definições aqui de diabo, principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Falei sobre essas influências, essas esferas de influências diabólicas, onde elas atuam, qual é o intuito de cada um. E assim foi muito esclarecedor. E hoje vamos dar continuidade aqui, porque o texto segue. Então eu vou ler aqui, e nós vamos entender hoje aqui qual o objetivo dessa luta, do diabo contra nós, qual o objetivo dessa batalha espiritual, por que ela acontece. Depois eu vou falar sobre as armas, né, que o diabo usa, quais são as armas que o diabo usa. E depois vou falar sobre a armadura de Deus. Por fim, vou falar sobre a armadura de Deus, né? O capacete, a couraça, o cinturão. O que isso representa dentro do contexto que Paulo está falando aqui. Então, deixa eu ler o texto para vocês, como eu sempre faço. Se eu não ler o texto, fica meio que vago, né, o assunto, mas vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí Paulo prossegue e diz, estais, pois, firmes. Aí ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Ele fala, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, ou seja, usando o cinturão da verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. A gente vai falar por que preparação do Evangelho da Paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, sobre todas essas coisas, na frente, o escudo da fé, com o qual podereis apagar, não é só se proteger, preste atenção, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso aqui é maravilhoso. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com todas as orações, súplica no Espírito, com letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí Paulo diz, e por mim, para que me seja dada, no abrir e fechar da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, Paulo dizendo que estava preso, né? Para que possa falar dele livremente. Ele fala do desejo dele de ser livre, né? Para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Maravilha. Então vamos pontuar aqui. Hoje nós vamos falar exatamente sobre o quê? Ontem nós falamos aqui, quem não luta contra nós, contra quem nós estamos lutando. Então hoje vamos falar aqui um pouco sobre o objetivo dessa luta. Então nós já vimos aqui quem luta contra nós, ok? Já vimos contra quem não é a nossa luta e vimos contra quem é a nossa luta. Agora vamos ver qual o objetivo dessa luta. Para a gente começar a pensar sobre isso, guarda o que eu vou te dizer aqui, ó. Lembra que eu falei que o diabo não é um Deus caído. O diabo é o quê? O diabo ele é um anjo caído, ok? O diabo não é um Deus caído. O diabo é um anjo caído. Logo, ele não tem os atributos de Deus. O diabo não é onisciente, o diabo não é onipotente, o diabo não é onipresente. O diabo não tem os atributos de Deus. Então, colocar o diabo no mesmo nível que Deus é heresia. O diabo não tem, de forma alguma, condição, a mínima que seja, de lutar contra Deus. O diabo não tem a mínima condição que seja de lutar contra Deus. Então, se você estiver anotando, eu vou te dar aqui uma definição boa. Anota isso aí. Para o diabo, Deus é inalcançável e inatingível. Deus é inatingível. O diabo nunca vai conseguir atingir Deus. Como o diabo não vai conseguir atingir Deus, então qual é a luta dele? Atingir quem Deus ama. Aqui você entendeu o foco da batalha espiritual. Vou repetir. Como o diabo não pode alcançar Deus, não pode atingir Deus, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. O diabo sabe de tudo isso. Não tem como o diabo tocar em Deus. É uma guerra perdida. Então qual o foco do diabo? Tocar em quem Deus ama. Como ele não pode tocar em Deus, ele tenta tocar em quem Deus escolheu. Em quem Deus ama, que somos nós. João 3,16, Deus amou o mundo. Então assim, o diabo sabe do amor que Deus tem pela humanidade. E aí o que o diabo faz em forma de vingança? Ele ataca quem Deus ama, eu e você. Ele ataca quem Deus ama, que somos nós. E aí, eu vou ler para vocês aqui uma definição que eu achei de A.W. Tozer, que é muito interessante, né? Porque será que o foco do diabo mesmo é matar, é simplesmente matar a vida de um crente? Você está crente em Jesus, em comunhão com o corpo de Cristo, você está pregando o Evangelho, você está em comunhão com Deus, sua vida está santificada, está tudo ok. Aí você acha que o foco maior do diabo é te matar. Deixa eu ler para vocês aqui uma definição de A.W. Tozer, tá? Grande A.W. Tozer, puritano.
Olha o que a W. Tozer escreveu sobre batalha espiritual, tá? Olha isso aqui, ó. A W. Tozer diz algo muito interessante. Não penso que Satanás se importa em destruir a nós, cristãos, fisicamente. Preste atenção para você não entender errado, tá? Não penso que Satanás se importa em destruir a nós, cristãos, fisicamente. O soldado morto em batalha, que morreu realizando algum feito heróico, não é uma grande perda para o exército, mas pode ser um objeto de orgulho para o seu país. Por outro lado, o soldado que não pode ou não quer lutar, mas foge ao som da primeira arma do inimigo, é uma vergonha para sua família e uma desgraça para sua nação. Assim, um cristão que morre na fé, ou seja, no exercício da fé, não representa uma perda irreparável para as forças da justiça na terra. E certamente não há nenhuma vitória para o diabo nisso. Mas quando regimentos inteiros de crentes, professantes, são tímidos demais, são tímidos demais para lutar e arrogantes demais para se envergonhar, certamente isso traz um sorriso austero ao rosto do inimigo e traria rubor à face de toda a igreja de Cristo. Uau, essa definição de A.W. Tozer, se você quiser, eu vou até colocar ela no grupo depois lá. Você acha que o foco maior do diabo é matar um crente que está no exercício da fé? Um herói que morre na batalha, um soldado que morre na batalha fazendo um feito heróico, ele ganhou uma medalha de honra. Um mártir, por exemplo, os heróis da fé que morreram no Coliseu, você acha que aquilo foi prejuízo para Deus? Por mais que seja doloroso para nós. Não. Então o maior foco da batalha espiritual não é matar um crente que está no exercício da fé em santidade. Ele quer desviar esse crente. Uau! Ele quer enfraquecer esse crente. Ele quer desvirtuar esse crente. Então, gente, o maior foco da batalha espiritual é te fazer desvanecer na fé. O maior foco da batalha espiritual é te fazer cauterizar a mente, passar a não crer nas coisas de Deus. Ele pega um soldado que até outrora era fiel ao exército de Cristo e de repente esse soldado, ele debanda, ele se torna um covarde, ok? Ele se torna um desistente. Esse é o maior foco do diabo. Ele quer que vocês morreçam. Então a batalha espiritual, o foco dela é esse. Aí sim, depois que você se torna um desertor, porque no exército, desertor não ganha medalha, desertor não ganha coroa, desertor não ganha louros. Um desertor numa batalha, numa guerra, é uma vergonha para sua nação, é uma vergonha para sua família. Agora, um herói que morre no campo de batalha é uma honra para o seu exército, para a sua nação, para a sua família. Meu pai foi um herói de guerra, meu irmão foi um herói de guerra. O diabo não quer isso. Então, o maior objetivo da batalha espiritual é te fazer desvanecer. E como é que a gente consegue entender isso? Lembra do que eu citei aqui? Vou citar daqui a pouco, ontem, Mateus 16, a partir do 18. O que ele faz? O que ele tenta fazer com Jesus? Ele usa a boca de Pedro para falar o quê? Não, você não vai morrer. Não, você não vai para o Calvário. Tenha pena de ti mesmo. Não faça isso. O que ele queria? Ele queria que Jesus não fosse para a cruz. Ele queria que Jesus não fosse cumprir o propósito. Irmão, guarda isso aí no seu coração. O maior foco da batalha espiritual. O maior foco da batalha espiritual não é uma macumba para você não andar. Não é uma macumba para você... Não, o maior foco da batalha espiritual é te fazer desviar. Entenda isso em nome de Jesus. Vamos parar com esse misticismo. Não estou dizendo que isso não acontece não, irmão. Estou dizendo que acontece. Claro que existe um mundo espiritual aí, com todas essas questões de magia e tudo isso. Ok, mas as pessoas estão muito enganadas. O diabo é ardiloso. O foco do diabo é te fazer esmorecer na fé. Ele quer te desviar. Ele quer você com toda a saúde fazendo a vontade dele. Ele quer você com toda a saúde fazendo completamente o contrário daquilo que Deus quer. E tem gente achando que batalha espiritual é só quando isso acontece. Ah, botaram aqui um despacho na porta da minha casa. Tá? Isso é uma batalha espiritual? É, mas o maior foco da batalha espiritual não é esse não. O
O maior foco da batalha espiritual é te fazer desvanecer, te fazer retroceder na fé, te tornar um desistente no reino de Deus. E aí, como é que a gente vai começar a entender isso? É o termo que Paulo usa. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha isso aqui. Efésios capítulo 6, verso 10. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou te dar um ouro aí, tá? A palavra cilada que aparece aqui, no grego, a palavra cilada é metodeia. M-E-T-H-O-D-E-I-A. Metodeia, com T-H, metodeia. E o que significa metodeia? Trabalhar usando método. Uau, de metodeia vem método. Método no nosso português vem de metodeia no grego. Então metodeia é o quê? É trabalhar com um método. É delinear com habilidade, ou seja, planejar com habilidade. É o quê? É um embuste. O que é um embuste? É uma mentira com astúcia, um engodo. Então a maior cilada do diabo aqui, irmão, não é uma galinha preta na encruzilhada, não. O nome disso aí é culto. Quando isso aí acontece, é um culto ao Deus deles. E eu não estou aqui criticando o nome de Jesus, só estou pontuando aqui. Quando o texto fala metodeia, está falando de cilada, de estratégia, de astúcia. Tem gente que acha que a batalha espiritual ela acontece de maneira barulhenta. As maiores batalhas espirituais que nós enfrentamos são silenciosas. Uau! Aí tem gente achando que a batalha espiritual mais forte que ele vai enfrentar é o diabo aparecer no quarto dele, é o quadro se mover na parede sozinho, né? Aquelas coisas que a gente vê em filme de terror, né? É o negócio que pega fogo do nada e fala assim, uau, que batalha espiritual. Isso aí é para amedrontar e é um estágio diferente. Agora, a maior batalha espiritual são métodos, são ciladas. Astúcia. Trabalhar com método. Ele vai traçando método, vai criando planos. Planos. Outra coisa, o diabo não tem pressa não, tá? Guarda isso, o diabo não tem pressa não. O diabo não tem pressa. Você tá achando que o diabo tem pressa em te pegar, em me pegar, em armar cilada pra gente? Quem já caçou aqui? Eu tive um tio que era caçador, e eu era criança, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, meu tio Augusto. A gente chamava ele de Augustinho. Eu já fui caçar com ele. Armava o cerco, colocava lá a comida pro bicho, subia na árvore e ficava com a arma lá em cima esperando o bicho chegar. Sorrateiramente, o bicho vinha com a comida. Quando o bicho vinha comer, estava lá, à espera. O que é isso? É um método. É o que o diabo faz. Ele vai lançando, vai criando planos, ó, vai passar por aqui, ele gosta disso, ela gosta disso. Ah, essa palavra aqui mexeu com ela, essa palavra aqui mexeu com ele. Porque o diabo ele não é onisciente, mas ele não é burro. Não é à toa que ele é a serpente, porque ele é astuto. Não é à toa que ele é o tentador. Você sabe o que era o tentador? Vou te dar outro ouro aqui. Sabe o que era o tentador? De onde vem a expressão tentador? O tentador era o cara que pegava a espada, que a espada era feita no fogo, né? Então ele colocava a espada no fogo, o ferro no fogo. Depois que o ferro estava quente, ele vinha com a marreta e ó, batia. Colocava contra a luz para ver se tinha brecha. Porque o ferro ele mostra se tem veias que podem quebrar. Que aí se a espada batesse, ela quebrava. Então, se o tentador visse, né, ele ficava testando o ferro. Ele olhava, pô, ainda tem uma brecha aqui. Colocava no fogo e batia demais. Depois colocava contra a luz para ver se ainda tinha brecha. O tentador é esse. É aquele que nos coloca no fogo para ver onde estão as brechas. Esse é o papel do tentador. Nos colocar no fogo, nos tentar para encontrar as falhas. Uau!
para encontrar as falhas. Olha isso. Então, quais são os métodos do diabo? Então, nós já entendemos aqui o objetivo dessa luta, nos fazer retroceder. Exatamente, eu ia citar agora o texto, ô Vanderlei. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. E aí o diabo ele não tem medo, ele dá uma marretada hoje, dá outra amanhã, dá uma pancada hoje, dá uma pancada depois, para ver onde está a falha. Ó, aqui pode quebrar. Então é aqui que eu vou bater. Esse é o papel do tentador. Você está achando que é só... A batalha espiritual, ela é, igual eu falei, é manifestação diabólica no seu quarto de noite? É um sonho que você tem, acorda todo suado? Batalha espiritual é sorrateira, ela é insistente. E aí vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui algumas das estratégias do diabo. Quais são os métodos do diabo? Você quer ver? Eu vou te mostrar um negócio aqui. Eu vou te mostrar aqui, espero que dê tempo. Vou te mostrar aqui pelo menos 8 estratégias do diabo. 8 estratégias do diabo. Poderia te mostrar inúmeras. Mas vou pontuar 8 aqui. Tá com papel e caneta na mão aí? 8 metodeias. 8 estratégias do diabo para tentar nos fazer desvanecer na fé. Olha isso aqui. Texto que todo mundo conhece. 2 Samuel, capítulo 12. O pecado de Davi. 2 Samuel, capítulo 12. Quando Davi peca com Batseba. Olha o que Natan fala para Davi. Olha o que Natan fala para Davi. Natan, eu preciso que você preste atenção nisso aqui, tá? Natan recebeu uma revelação de Deus. Davi pecou e Deus revelou a Natan o pecado de Davi. Então Natan foi entregar essa revelação para Davi em forma de uma parábola, porque o profeta Natan conhecia Davi. Davi era um homem impulsivo. Davi era um homem de sangue quente. Natan sabia que se ele chegasse para o rei e jogasse na cara do rei o pecado dele, o que ia acontecer? O rei poderia até matar Natan. Então o que Natan fez? Deus deu uma revelação para Natan, fica até a dica aqui aos profetas. Deus deu uma revelação para Natan e Natan falou o quê? Vou entregar essa revelação em forma de história. Porque quando eu conto uma história, o narrador não pode me questionar que eu estou contando uma história. Não estou pedindo a opinião dele, eu estou contando uma história. Então quando você conta uma história, você baixa a guarda mental de qualquer pessoa. Por que você acha que Jesus contava história o tempo inteiro, contava parábola o tempo inteiro? Fazia uso das metáforas. Isso aqui é aula de hermenêutica, mas deixa para outro dia. Porque quando você está contando uma história, quem está te ouvindo não pode refutar. Quando eu conto uma história da minha vida para você, você não pode refutar, porque é uma história. Você não pode dizer nada contra, porque é uma história, é minha história. E aí Natan chegou para Davi e falou, vou contar o pecado de Davi em forma de história. Aí Natan, quando vai contar o pecado de Davi, ele fala, olha, Davi, 2 homens, um muito rico, outro muito pobre. O cara que era muito rico tinha muito gado, muita ovelha, muitos bens. O vizinho dele, que era pobre, só tinha uma cordeirinha. Criava aquela cordeirinha como se fosse uma filha, no seu regaço, na sua intimidade. Cuidava dela com todo carinho. Aí olha o que... Anota isso aí. Estou te dando um ouro aqui, tá? Estou te dando um ouro. Olha o que Natan fala para Davi em 2 Samuel 12:4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Irmão, peraí. Olha o que Natan está dizendo. O homem rico recebeu um viajante. Vai lá no capítulo 11. Tinha alguém no terraço com Davi quando ele adulterou? Não. Davi olhou para Betseba, ele estava sozinho no terraço. Mas quando Natan foi entregar a revelação, Natan falou assim, ó, o homem rico recebeu um viajante. Sabe por quê? Porque de vez em quando a gente recebe visita que a gente não vê. De vez em quando a gente recebe visitas invisíveis. É o tentador. E aí era tempo dos reis irem para a guerra, mas Davi estava em casa, ocioso. E o diabo falou, esse é o momento. Ao invés de ele estar na guerra, ele está aqui ocioso.
Então Davi não soube, não percebeu, mas ele recebeu a visita de um viajante naquele telhado. Ele recebeu uma visita. E quantas vezes nós, para agradar o viajante, desagradamos a Deus para agradar o viajante? O que é isso? É uma estratégia do diabo. Metodeia, ele tem métodos, esperou a hora certa, esperou o momento certo. Não foi com Golias, não foi com Saul. A batalha espiritual de Davi não foi com Saul, não. A batalha espiritual de Davi não foi Golias, não. Aquilo ali foi batalha física, aquilo ali foi no mundo físico mesmo. Aquilo ali foi inveja. A maior batalha espiritual de Davi foi naquele terraço, uma batalha invisível. Uma batalha que ele não viu, mas que estava acontecendo no mundo espiritual. Por quê? Lembra? As ciladas do diabo, metodeia. O diabo tem métodos. E ele tem um método específico para cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós, em que área cada um de nós aqui pode ceder. Porque ele fica à espreita. Então uma das coisas que o diabo usa é isso. Agora, a segunda estratégia do diabo, e essa talvez seja uma das mais usadas hoje em dia, tá? Você está tomando nota? Anota aí. Uma das ciladas do diabo, uma estratégia, uma metodeia, das mais usadas pelo diabo, é a dúvida. Está lá, Mateus 4, Lucas 4, a tentação de Jesus. Está no Éden, quando ele vai falar com Eva. O diabo vira para Jesus e fala assim, se tu és o filho de Deus. Ele vira para Eva e fala assim, Deus falou que você não pode comer daquela árvore? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele? O que o diabo fez aqui? Ele pegou o mesmo que Deus falou, só que ele colocou uma interrogação no final. Ele pegou o mesmo que Deus falou, só que ele colocou uma interrogação no final. Por quê? Porque o diabo sabe que a dúvida anula a fé. A dúvida anula a fé. Então o diabo sempre vai tentar. O diabo sempre vai tentar colocar dúvida no seu coração. Aí você está achando que o diabo vai aparecer para você de chifre, de tridente? Não. Ele vai lançar dúvida no seu coração. É isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus te falou? Foi essa a promessa que Deus te fez? Você acha mesmo que isso é para você? Você acha que fulano foi justo contigo? Você acha mesmo que esse aí é o lugar? Você acha mesmo que as pessoas estão sendo honestas? Você acha mesmo que a palavra de Deus é verdade? Irmão, o que a gente abre? Abre a internet agora aí. Você vai encontrar pelo menos uns 2.000 vídeos aí de gente colocando dúvida na palavra de Deus. Não, porque esse texto não quer dizer isso. Não, porque esse texto não quer dizer aquilo. Não, porque eu ouvi um idiota um dia desses falar que o véu do templo não foi rasgado para o homem entrar, mas para Deus sair, como se Deus estivesse preso. O mesmo idiota falou o quê? Que o único homem que era em mais semelhança de Deus era Adão. O resto de nós não é mais semelhança de Deus. O diabo usa a boca de um cara desse para quê? Para lançar dúvida no coração do povo. Um dia desse teve um outro herege que falou o quê? Não, a Bíblia tem que ser atualizada. Aí tem um outro que fala o quê? Não, olha só, porque você e Jesus estão no mesmo nível. Qual é o intuito do diabo com isso? Causar dúvida. Por quê? Porque a dúvida anula a fé. Olha o que a Bíblia fala. Sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Anota isso aí. Toda dúvida é de procedência maligna. Deus não é Deus de dúvida, porque dúvida causa confusão. É Bíblia. A dúvida, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A dúvida é de procedência maligna. Deus não coloca dúvida no coração de ninguém. Deus não deixa ninguém com dúvida. A dúvida anula a fé. Então, uma das estratégias do diabo mais forte... Aí tem gente que fala assim, poxa, pastor, fulano está numa batalha espiritual terrível porque está sem dinheiro. Não, isso não é batalha espiritual, não. Isso é crise. Batalha espiritual é gente que está em dúvida. Faço ou não faço? E o diabo olhou, vai, decide errado, decide errado, decide errado, decide errado. O diabo vai lançar dúvida no seu coração para você tomar decisões erradas. Para você desacreditar daquilo que Deus tem para você. E agora eu vou entrar no campo profético aqui. Agora eu vou ser boca de Deus para alguém aqui. Eu quero declarar que nenhuma dúvida vai minar seu coração.
Eu quero declarar que nenhuma dúvida vai minar a sua mente. Eu quero declarar que você vai sair dessa live certo daquilo que Deus tem para você. Você não vai duvidar de nenhuma promessa de Deus para sua casa. Você não vai duvidar de nenhuma palavra que Deus liberou ao seu respeito. Você não vai duvidar do projeto de Deus para você. Você não vai duvidar da palavra de Deus. Você vai tomar a palavra de Deus como seu manual de regra e fé e seu GPS para a vida. Eu declaro que essa batalha espiritual que você está vivendo aí na sua mente, dentro de você, o diabo não vai roubar a sua fé. Se você está comigo nessa palavra, coloca um amém aí, coloca um glória a Deus, reage a isso aí, porque essa palavra é para você. O diabo não vai plantar dúvida no seu coração. O que Deus tem para você, meu amigo Douglas, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós. Temos que ter certeza disso. Sabe o que fez Pedro afundar quando ele caminhou por sobre as águas? Olha lá. Mateus capítulo 14, a partir do verso 21. Pedro vai caminhando por sobre as águas, começa a afundar. Jesus estende a mão, levanta ele e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe o que fez Pedro afundar? Não foi a onda, não foi o vento, não foi o temporal, não foi o balançado, nada. O que fez Pedro afundar foi a dúvida. Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, foi a dúvida. É a dúvida que nos faz afundar. É a dúvida que nos faz esmorecer. É a dúvida que nos faz retroceder. Mas eu estou declarando aqui, em nome de Jesus, você não vai ter dúvidas do que Deus tem para a sua vida. Você não vai ter dúvidas da palavra que Deus liberou sobre a sua casa. Você não vai ter dúvidas sobre aquilo que Deus liberou para você. Eu quero só que você escreva aqui, ó, eu creio. Coloca aqui, ó, eu creio. Escreve aí, eu creio, isso aí. Declara para o mundo espiritual, ler e ouvir que você crê naquilo que Deus tem para você. Deus prometeu? Creia. Então, ó, o diabo tem estratégias. E uma das estratégias, para Davi, foi a tentação. Para Davi foi a tentação lá, a visita invisível. Jesus e Eva. Agora, sabe o que é lindo? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. A primeira pessoa que eu ouvi falar isso, que eu vou falar aqui agora, foi o pastor Josué Gonçalves, tá? Então não é meu, isso aqui não é meu, é do pastor Josué Gonçalves. Em Mateus 3, Jesus é batizado por João no Jordão. Em Mateus 4, Jesus é tentado pelo diabo. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas lá quando Jesus foi batizado no Jordão, o céu abriu e o Pai falou: eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Antes do diabo lançar dúvida no coração de Jesus, tentar lançar dúvida no coração de Jesus, Deus já tinha dito: você é meu Filho amado. Então, todas as vezes que o diabo tentar lançar dúvida no seu coração, Deus já chegou na frente e já afirmou para você o que ele quer. O diabo nunca vai estar um passo à frente de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, ó. O diabo nunca vai estar um passo à frente de Deus. O diabo nunca estará na frente de Deus. Antes do diabo lançar dúvida, Deus já tinha confirmado: você é meu filho amado, você é meu filho amado, você é meu filho amado. Quem pegou isso aí? Vamos continuar caminhando aqui? Olha outra estratégia do diabo. Isso aqui é outra estratégia do diabo, tá? Em batalha, falando de batalha espiritual. Outra estratégia do diabo. Marcos capítulo 4. Parece simples, né? Você vai ver algo aqui muito interessante. Marcos capítulo 4. Jesus conta a parábola do semeador. Depois você lê. Jesus diz assim: o semeador saiu a semear e lançou a semente. E a ave do céu veio e roubou a semente. Aí os discípulos chamam Jesus em particular, Marcos 4:10, e falam assim: Senhor, explica para nós o que o Senhor pregou. Quem é essa ave do céu aí que rouba a semente? Aí Jesus diz: essa ave que rouba a semente é o diabo. Que a pessoa recebe a palavra e o diabo consegue arrancar do coração dela a palavra que foi plantada.
Estratégia do diabo. Sabe qual é a estratégia do diabo? Arrancar do coração das pessoas a palavra. É por isso que você tem que comer a palavra, amar a palavra, ler a palavra, viver a palavra, sentir a palavra. É por isso. Porque o diabo, uma das estratégias é tentar arrancar do coração do homem a palavra de Deus e ocupar com qualquer outra coisa. Então não deixe o diabo arrancar do seu coração a palavra de Deus. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual, o diabo tentar arrancar do nosso coração a palavra. Vem como a ave do céu e rouba, arranca a palavra do nosso coração. Você recebe uma palavra e daqui a pouco o diabo consegue arrancá-la do seu coração. Ele usa artifícios, usa meios sorrateiros. Para quê? Para arrancar a palavra do seu coração. Para te tornar cético. Ou ele lança dúvida, ou ele tira completamente a palavra. Outra estratégia do diabo, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Isso aqui é batalha espiritual, tá? Estou falando de batalha espiritual. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Olha o que Paulo fala, segundo aos Coríntios 4 e 4. Nos quais o Deus deste século, Satanás, o Deus deste século, cegou os entendimentos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha isso aqui. Sabe o que é uma batalha espiritual? Você está pregando para alguém, e o diabo cegou o entendimento daquela pessoa. E a gente acha que batalha espiritual é só quando o diabo aparece no quarto. Não. Sabe aquele filho que você está pregando para ele? O diabo cegou o entendimento dele, do incrédulo. Você quer ver onde tem uma batalha espiritual violenta? Na hora da pregação da palavra. Você já viu que você está no culto pregando a palavra. Rapaz, irmão, me explica isso aqui. Como que um cara inteligente como Stephen Hawking, o cara consegue explicar a teoria da relatividade, o cara consegue entender a teoria da relatividade de Einstein. O cara é um gênio, mas não consegue entender João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que cara como Carl Sagan consegue distinguir a quantidade de estrelas no universo, mas não consegue entender que Jesus morreu por ele? Sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Então, uma das armadilhas do diabo, uma das estratégias do diabo é cegar o entendimento. Então, quando você está pregando para o seu cônjuge, você está pregando para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho, para o colega de trabalho, e você fala, e a pessoa não entende. Sabe por quê? Porque você está no meio de uma batalha espiritual. E não tem diabo com chifre, não tem cheiro de enxofre, não tem nada. É cego, entendimento cego. Mente, ok? Isso é figura de linguagem, filhão. Isso é figura de linguagem. Deus desse século é Deus com letra minúscula. Figura de linguagem. Lembra que eu falei? Você tem que entender o contexto. Deus desse século. Aquele que o povo dá crédito. Cegou o entendimento. O foco é cegar o entendimento. O diabo não é Deus. O diabo é um anjo caído. Quando Paulo fala Deus desse século, fala aqueles que as pessoas adoram, aquele que as pessoas colocam no lugar de Deus, ok? Figura de linguagem. Figura de linguagem. Mente cauterizada, isso aí. Então, aí a pessoa acha que vai estar numa batalha espiritual. Eu estou numa batalha espiritual. O diabo apareceu aqui no meu quarto. Irmão, a maior batalha espiritual é essa. Cegar o entendimento das pessoas para que a pessoa não se converta. Batalha espiritual. Quer ver outra batalha espiritual? Foi o que eu falei aqui, influenciando. Lembra de Pedro? Mateus 16, a partir do verso 16, depois você leia. Jesus falou, eu vou para a cruz, eu vou morrer. E Pedro fala assim, não faz isso não, Senhor. Para com isso. Então o diabo vai tentar te influenciar, para te desvirtuar do propósito. Você quer ver outra batalha espiritual? Essa aqui é forte. Atos 16 e 16. Agora vai estreitar, tá? Atos 16 e 16. Atos capítulo 16, verso 16.
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí Paulo diz: e isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Sabe qual é uma outra estratégia do diabo? Elogio. Elogio. Ah, você é o melhor no que você faz. Você não tem igual. O elogio é salutar. Todo elogio é salutar. O que pegou aqui? Foi a demasia. Paulo falou: tá demais. Todo dia? Todo dia isso? Todo dia isso? Não, tem uma coisa errada. Todo dia. Olha o que Paulo escreveu. Muitos dias. Todo dia. Esse é o homem de Deus. Esse aí é o homem de Deus. Esse é o homem de Deus. Aí lembra do que a gente falou aqui? O diabo tem um método para cada um. Vamos lembrar de outro texto aqui? Paulo fala o seguinte: foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. O que Paulo está dizendo aqui? Que Paulo tinha um pezinho na soberba. E Deus falou: eu conheço o coração de Paulo mais do que o diabo. Então eu vou colocar um espinhozinho na carne aqui, para ele não achar que ele é melhor do que os outros. Porque se deixasse, o cara foi criado aos pés de Gamaliel, irmão. O cara era um gênio do farisaísmo. Deus falou: eu vou colocar um espinhozinho na carne aqui para Paulo entender que ele não é o que ele pensa que ele é. Aí ele diz: não, miserável homem que sou. Lógico, tem um espinho na carne lá. O diabo, sabendo disso, elogiou. Paulo falou: tá demais. Tá demais isso aqui. Tá demais. Tá muito. Aí tem gente que está sendo elogiada demais no trabalho, na igreja, em vários ambientes, o diabo ali, ó, insistindo no elogio, e você não entendeu que está numa batalha espiritual. E você não entendeu que é uma metodeia, é uma batalha espiritual que está acontecendo, uma astúcia do diabo. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. A quantidade de elogio, Paulo falou: não, tá demais esse negócio. Tá demais esse negócio. Agora, outra estratégia do diabo. Outra estratégia do diabo. 1 de Pedro 5:8. Ele fica ao redor rugindo como um leão. Ele não é o leão. Ele ruge como um leão. É falso. Mas ele ruge. Se você já assistiu algum filme, algum canal sobre vida selvagem, você vai saber o que eu vou dizer aqui agora. O leão não ruge para atacar. O leão não age, não ruge para atacar. O leão ruge para marcar território. O leão ruge, ó, o leão ataca em silêncio. Quando o leão vai atacar, é em silêncio, é na surdina. Mas para amedrontar, para avisar para os outros, ó, cheguei, tô aqui, ele ruge. Então, quando fala de rugido aqui, tá falando de quê? Ele tenta intimidar. Então, uma das estratégias do diabo é intimidação. Ele tenta te intimidar, tenta te colocar medo. Gente, o medo em demasia é um problema. O medo em demasia é o problema. Deus te deu um objetivo. Deus te deu um foco. Deus te deu um propósito. E aí o diabo ruge, faz aquele auê, aquele barulho,
para você ficar com medo e não cumprir o propósito. Porque uma das artimanhas do diabo é a intimidação. Ele quer te intimidar. Exatamente, meu irmão. Olha o que a Vanessa escreveu aqui. Tem gente que vive o terrorismo espiritual. Isso aí, isso é batalha espiritual. O diabo tenta te intimidar. Para você ficar com medo e não fazer nada, para você ficar com medo e não agir, para você ficar com medo e não tomar a decisão que tem que tomar, para você ficar com medo e não exercer seu ministério, para você ficar com medo. Poxa, mas eu errei, eu pequei, como é que eu vou fazer isso? Esquece que o sangue de Jesus já te perdoou. Aí o diabo fica usando isso para te amedrontar, fica rugindo para te amedrontar. Então, a intimidação é uma batalha espiritual. Agora, para a gente poder fechar, olha isso aqui. Esse texto aqui é forte. Eu vou ler até na NVT. Vou pegar outra tradução para vocês, para ficar mais claro ainda, tá? Vou ler na NVT. Olha isso aqui. Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus. Verso 13. Verso 13. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Eu vou ler de novo. Lucas 4:13. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. O diabo é insistente. Você está achando que ele vai te tentar uma vez só? Ele vai te tentar uma vez só. E vai embora? Ah, venci a tentação e vou embora. Venci a tentação e vou embora. Ele vai procurar oportunidade. Cada vez que surgir uma oportunidade, ele vai estar lá. Ele é insistente. Deixa eu te contar um negócio aqui, uma história, tá? Isso aqui, irmão, ó. Isso é uma história. Juan, meu amigo, beijo, nego. Te amo, saudade, amigo, saudade. Saudade mesmo, de coração. Isso aqui é uma história apócrifa, tá? Isso aqui é uma história apócrifa. Vou repetir, pra gente não falar o que eu não falei. Isso aqui é uma história apócrifa. Tá? A história de Santo Antão. Alguém deve ter ouvido falar de Santo Antão. Santo Antão ou Santo Antônio, um homem muito virtuoso. Falando sobre a insistência do diabo. Santo Antão, um homem muito virtuoso. Santo Antão, por volta dos 20 anos de idade, se converteu ao catolicismo, tornou-se cristão. E Santo Antão, quando ele tornou-se cristão, ele se dedicou a uma vida separada. O que ele fez? Ele tornou-se um ermitão. Ele tornou-se um ermitão. Foi para o deserto, vivia nas cavernas, semelhante a João Batista, abre e fecha aspas. E Santo Antão vivia uma vida de oração. Santo Antão vivia uma vida de jejuns. E como Santo Antão era um homem muito virtuoso, o diabo vivia tentando Santo Antão. Vivia tentando Antão. A história apócrifa diz o quê? Que Santo Antão dizia assim, vou jejuar. Aí o diabo fazia aparecer pão na frente dele. Santo Antão olhava para o crucifixo e ele viu uma mulher no crucifixo nua. E o diabo tentando ele para ele cair. Santo Antão ia dormir, sonhos e pesadelos tentadores. E isso durou 8 séculos. Santo Antão morreu aos 105 anos de idade. 105 anos de idade. Desde os 20, sendo tentado pelo diabo por 80 anos.
Um dia Santo Antão estava numa caverna com quase 105 anos de idade. Quase 105 anos de idade. Satanás se apresentou para ele na caverna e falou assim: você me venceu. Você foi o único homem que conseguiu me vencer na insistência. Você foi o único homem que conseguiu me vencer na insistência. Não consegui te derrubar. Tentei você de todas as formas e não consegui te derrubar. Você venceu. Aí o diabo vira as costas. Quando o diabo virou as costas, Santo Antão caiu de joelhos e fez uma oração simples. E orou a Deus e disse: Deus, muito obrigado por ter me dado força. E até que enfim, eu me tornei um homem santo. Quando Santo Antão terminou a oração, o diabo sorriu, voltou e falou: eu sabia que eu ia te pegar. Uau! 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 Oitenta anos. Lucas 4:13. Caiu na vaidade, exatamente. Lucas 4:13. E o diabo o deixou até encontrar uma nova oportunidade. Revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, metodeias, ciladas do diabo. Métodos, insistência, intimidação. Gente, batalha espiritual. E tem muita gente enganada com batalha espiritual. Lembra do que eu falei ontem aqui, das classes diabólicas? Diabo, principado, arquê no grego, potestade, lembra? Exousia. Príncipes das trevas destes séculos, cosmocratos, hostes, estrátia. Então esses demônios que manifestam no culto, isso aí são kamikazes. Batalha espiritual vai muito além disso, irmão. Batalha espiritual vai muito, muito, muito além disso. Muito além disso. Ok? Muito além disso. Vamos encerrar? Vamos encerrar, que a hora já foi? Já tem 1 hora de live? Aí Paulo diz: como que a gente vence isso? Como que a gente vence isso? Portanto, verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. E aí, como é que eu me revisto da armadura de Deus? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Cingido os lombos com a verdade. Lombo aqui, essa região do rim. Cinturão da verdade. Isaías fala sobre isso. Isaías fala sobre o cinturão da verdade. Por que Paulo começa falando pelo cinto? Presta atenção. Por que Paulo fala sobre o cinto da verdade? Porque toda a armadura, toda a vestimenta, o que prendia ela era o cinto. Tirou o cinto, cai tudo. Tirou o cinto, o restante todo cai. Então o que mantém toda a armadura em você é a verdade. O que mantém toda a armadura de Deus em você é a verdade. O pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Mas a verdade é o cinturão que mantém presa, que mantém em você todo o restante da armadura. E quando a gente fala de verdade, deixa eu pontuar isso aqui, tá? E aí eu poderia desdobrar aqui, a gente ia passar mais 5 lives aqui falando. Mais 5 lives, não vou fazer isso não.
Cinturão da verdade. Tem gente que acha que verdade é só falar dos outros. Comigo é assim. Eu falo a verdade mesmo. Você tá errado, é verdade. Falar a verdade não é só apontar defeito dos outros, não. É apontar os seus defeitos também. Seja verdadeiro com você. Seja verdadeiro com quem você é. Sou fraco. Tenho pecado. Não sou melhor do que ninguém. Isso é verdade. Agora, quando você só fala a verdade acerca dos outros, isso não é verdade, não. Você está usando a verdade como artifício para poder acusar alguém. Ser verdadeiro aqui é ser sincero. É a verdade sobre si mesmo, é a verdade sobre os outros, é a verdade. E aí o que eu falei, se a gente for entrar aqui, a hora já foi. Não dá para ficar aqui, senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Aí Paulo fala, cingindo os vossos lombos com a verdade. E aí eu poderia ir lá para o texto de Isaías, quando Isaías fala também sobre essa questão, mas eu não vou, para a gente poder ganhar tempo. Então, como é que eu faço? Primeiro, verdade. Nada podemos contra a verdade senão a verdade. Foi Paulo quem disse, nada pode contra a verdade senão a verdade. Você quer ver uma coisa? Uma das coisas que o diabo usa como arma espiritual para nos destruir é nos acusar. Só tem um jeito de vencer uma acusação, assumindo o erro. Guarda isso aqui, você só se torna maior do que seu erro quando você assume ele. Você só se torna maior do que seu erro quando você assume ele. Enquanto você não assumir seu erro, o diabo vai usar esse erro contra você. Agora, quando você assume esse erro, acontece algo no mundo espiritual. Aquele que confessa, assumir o erro e deixa, alcança a misericórdia. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça. E aí, irmão, para falar de justiça, justiça aqui é equidade. Justiça aqui é equidade. E aí eu poderia falar aqui sobre equidade a tarde inteira também. Que equidade é diferente de igualdade. Ser justo, irmão, meu Deus do céu. Ô Jesus, vou ter que fazer outra live. Não vai ter jeito, vou ter que fazer outra live. Não, mas não vou fazer não. A justiça tem que estar entranhada em você. Sabe qual a importância da couraça? Vou te falar aqui a importância da couraça. A couraça era o colete que se usava. Colocava-se um pano de linho por baixo, um pano de linho. Aí depois colocava-se a couraça, que era um couro, e algumas vezes ainda se revestia com um peitoral de prata. Agora escuta isso aqui. Haviam batalhas que eram tão sangrentas, Salustiano, haviam batalhas que eram tão sangrentas que o cara estava com o linho, a couraça e um peitoral. E aí o cara às vezes era ferido na batalha. E o sangue, por exemplo, o cara era cortado aqui, era cortado no rosto, cortado no braço. E aí o sangue ia descendo. Às vezes o cara tomava uma pancada, a flecha não atravessava, mas furava. Aí o que acontece? A couraça, escuta isso aqui, gente. A couraça, eu tô arrepiado. A couraça ia se embebedando de sangue. E aí, naquele tempo, o cara estava na batalha, não dava tempo de tomar banho, não, irmão. Vou tirar a couraça para tomar banho. Então, o cara ficava meses na batalha. A batalha de Troia durou 10 anos. A batalha de Troia durou 10 anos. Então, o cara ficava por baixo da couraça, todo ensanguentado. É gente que está me ouvindo aqui, está assim. Está por baixo da couraça, todo ensanguentado. Mas a couraça representa justiça. Aí, sabe o que acontece? Quando o cara ia arrancar a couraça, ele estava tão entranhada nele a couraça que a pele saía junto. A pele saía junto. Sabe o que é isso, irmão? A justiça é assim. Na batalha da vida, a justiça se entranha tanto no cristão que se você arrancar a justiça, você se machuca. Se você for arrancar a justiça, a pele sai junto, a carne sai junto. Tem alguém comigo aqui ainda nessa live ou eu estou sozinho agora? Tem alguém comigo aqui ainda? Porque justiça é isso. O que é ser justo? Eu não posso ser justo de maneira parcial. Para eu ser justo,
eu tenho que sangrar também. A justiça tem que estar tão entranhada em mim que para eu arrancar ela, ela sangra em mim. Ser justo é isso. Ser justo é eu assumir, é eu não jogar pano quente. Isso é ser justo. E tem gente aqui sangrando. Pelerevácia, irimicanda, rauacé. Estou sentindo Deus aqui nessa palavra, irmão. Tem gente aqui que está sangrando por causa da justiça. Você está sangrando por causa da justiça. E não é justiça própria, não é justiça de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. São as duas coisas juntos. Não dá para eu querer só o reino e não querer a justiça. É o que eu falei, eu poderia passar aqui a tarde inteira falando sobre o conceito de justiça que Paulo está usando aqui, que é profundíssimo. Gente, o que Paulo está falando aqui é de uma profundidade tão grande que eu não sei nem se eu consigo alcançar. Eu não sei nem se meu entendimento consegue alcançar para passar para vocês aqui. Me ajuda a adorar a Deus aí nessa live, irmão. O dia que você tentar extrair a justiça de você, se prepare para sangrar. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Outra coisa, gente, lembra do que eu falei aqui? A armadura é um revestimento. O que vem por baixo da armadura? A veste. Então, debaixo do revestimento vem a veste. O crente é vestido com a santidade e revestido com a armadura. Não vai dar. Eu vou ter que fazer outra live. Qual a importância da couraça? Qual a importância da couraça? É que ela protege os órgãos vitais. Escuta o que eu vou te dizer. Eu vou te entregar uma revelação aqui que eu não preguei ainda sobre isso. Isso aqui, eu estava estudando sobre o Gênesis. E Deus me deu isso aqui. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algo que Deus me deu. Acho que só a Vanessa ouviu isso. E mais uns 2 ou 3 amigos. Acho que nem 2. Se 2 ouviram, foram muitos. E a Vanessa ouviu que eu compartilho com ela. Quando Deus fez o homem, uma das coisas... O que diferencia o homem dos outros animais? É que o homem não é um quadrúpede. É bípede. O homem é bípede. O homem anda sobre as 2 pernas. Ereto. Os animais não. Por que a serpente é pisada na cabeça? Porque o ponto fraco vira a cabeça. Tu esmagarás a cabeça da serpente. O ponto fraco da serpente é a cabeça, porque está exposto. Por exemplo, um boi. Para você acertar o coração de um boi, ele está sobre as 4 patas. Tem que ser lá por baixo. Um cachorro, um gato, um bezerro, pega os animais, um elefante. Todos esses animais têm os órgãos vitais mais protegidos que o ser humano. O ser humano está de pé. Como o ser humano está de pé, os órgãos vitais estão expostos. Então guarda isso aqui. Quanto mais de pé você tiver, mais exposto você estará. Só tem um jeito de você se blindar, com a couraça da justiça. Tem gente que fala assim, Deus me colocou num nível, olha quão alto eu estou. Aí anda de peito aberto, desprotegido. Olha como eu estou. Quanto mais de pé você estiver, mais alvo fácil você se torna. Não dá para derrubar quem está caído, porque quem está caído já está no chão. Agora, quanto mais de pé você tiver, mais seu coração está exposto, mais a sua alma está exposta, mais os seus órgãos vitais estão expostos. Por isso que a couraça da justiça é a que te protege contra as astutas ciladas do diabo. Quer que eu te provo? Quer que eu te provo? A segunda tentação de Jesus. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo. 72 metros de altura. Escute isso aqui. Jerusalém, cidade santa. O templo, o lugar santo. Jesus, o homem mais santo que existiu. Então nós tínhamos um homem santo, num lugar santo, numa cidade santa, e o diabo tentando. Porque quanto mais santidade, mais tentação.
quanto mais santidade, mais o diabo vai te tentar. Só tem um jeito de você permanecer couraça da justiça. Tem alguém comigo aí? Em nome de Jesus, me dá um sinal. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí. Pastor André, meu amigo, te amo, nego. Meu presidente. É isso aí, meu amor. Imagina uma live completa sobre a armadura de Deus. Ó, não tem como. Eu não vou nem falar aqui sobre calçados os pés. Olha isso aqui, gente. Calçados os pés na preparação do evangelho. Não é na pregação. É na preparação. Eu vou de novo, tá? Ó, eu não vou entrar porque não vai dar tempo. Acabou, já tem 1h15 de live. Já tem 1h15 de live, não dá mais. Não dá mais, vou terminar. Verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho. Aí não dá. Aqui vai ter que ser outra live. Vai ter que ser outra live. Não é calçar o pé com o evangelho. É calçar o pé na preparação. Na preparação do evangelho da paz. E outra coisa, evangelho da paz. Escreve aqui para mim assim, ó, evangelho da paz. Porque tem gente pregando um evangelho de guerra. Evangelho não é guerra, evangelho é paz. Gente que assume o altar e só sabe bater no povo, só sabe sangrar o povo, só sabe colocar irmão contra irmão, porque querem puxar teu tapete, querem tomar o seu lugar, querem pegar a sua cadeira, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Isso não é evangelho da paz. Evangelho da paz é mostrar pro pecador que existe salvação para ele. Que existe salvação para ele, que Jesus morreu, ressuscitou e ele tem direito à vida eterna se ele aceitar Jesus Cristo. Evangelho da paz, irmão. Evangelho da paz. Aí fica um monte de vingador gospel. O cara acha que ele é o Capitão América gospel, que ele é o Hulk gospel, que ele é o Wolverine gospel. Quer sangrar todo mundo, quer matar todo mundo, só sabe bater, só sabe... Tá errado. Tá errado. Tem tempo certo de fazer isso, tem pessoas certas para fazerem isso. Deixa que o pastor da igreja doutrine a igreja. Deixa que o líder da igreja ensine a igreja dele. Tá? O evangelho é da paz. Evangelho é da paz. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas novas. Qual é a boa nova do evangelho? Jesus morreu, ressuscitou e você está livre do inferno se você aceitar Jesus. Então vamos parar com esse evangelho de sangue, de matança. Irmão, tem pregador que eu não consigo ouvir. Porque você ouve o cara, você sai com raiva de todo mundo. Parece que está todo mundo contra você. O cara vai pregar, parece que está todo mundo contra você. O cara cria uma redoma que parece que todo mundo quer o seu lugar, todo mundo quer te matar, todo mundo quer o seu ministério. Gente, em nome de Jesus! Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E repetindo, não vou nem falar da preparação. A preparação. Ah, não, eu vou falar. Não vou falar, não vou falar porque já vai dar 1h40 da tarde, não vou falar. Vou fechar a Bíblia, não vou falar.
calçar os pés na preparação. Aí, irmãos, entrar nisso aqui vai virar vigília, vamos passar a tarde inteira aqui falando. Eu quero saber quem vai entrar no grupo comigo, porque eu tô aqui dando o meu melhor, eu tô entregando o meu melhor para vocês aqui. Ainda tem vaga no curso aqui, irmão, no grupo. Como é que funciona o grupo? Por exemplo, ó, a live de sexta, a live de ontem e a live de hoje, eu vou mandar lá. Quer receber essa... Gente, só essas 3 lives aqui sobre Efésios, R$150 paga isso aqui? R$150 paga? Não paga. Então você vai pagar R$150, você vai pagar R$150 e vai ficar 3 meses no grupo comigo. Pensa bem, semana que vem tem mais live, essa semana tem mais live, vai ficar até 1º de novembro. Até 1º de novembro, irmão. Quanto conteúdo eu não vou compartilhar aqui? Além das lives que eu vou mandar aqui, ainda mando esboço de mensagem, ainda indico livros. Eu ainda indico livros que eu leio aqui, ó. Livro que eu tô lendo, eu indico para vocês lá. Então, irmão, R$150, vagas limitadas, ok? Só chamar nesse número aqui, ó, 21 98597 7597. 98597 7597. Vagas limitadas. Vem pro grupo, vou compartilhar lá a live de sexta-feira, a live de ontem e a live de hoje. Vou compartilhar lá. Amanhã eu vou falar sobre os evangelhos. Eu não vou concluir a armadura não, porque senão eu vou entregar tudo para vocês. E aí, entendeu? Mas eu vou falar sobre o evangelho de Mateus, que é o evangelho do rei. Meu Deus. Toda semana, agora deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá? Gente, o capacete da salvação. E o capacete da salvação? O que que representa o capacete da salvação? Mas não vou falar sobre o capacete da salvação, não. E os dardos inflamados? Os dardos inflamados do maligno. O que é dardo inflamado? Gente, eu vou só ler isso aqui, ó. Eu vou só ler isso aqui para vocês, tá? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo vem antes de tudo, a fé vem antes de tudo. Sobretudo, o escudo da fé. Com o qual podereis apagar. Ó, anota aí. Não é se defender, é apagar. A fé é um escudo. Ela não te faz só você se defender dos dardos inflamados do maligno. Faz você apagar os dardos. Ah, não dá. Vanessa, não dá para falar, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Se entrar muita gente no grupo aqui, eu falo. Amanhã eu vou dizer, ó, o pessoal aderiu, o pessoal foi lá, entrou no grupo, aí eu falo. Fora isso, não dá para falar, não. Mas, gente, olha só. Eu vou fazer 13 lives. Escuta isso aqui. Eu vou fazer 13 lives sobre os evangelhos. Os evangelhos, uma história, 4 dimensões. Vou fazer 13 lives, uma por semana. Então, até novembro, eu vou fazer uma live por semana. Normalmente será às quartas-feiras. Vou falar sobre os evangelhos. Serão 13 lives. Vou falar sobre 3 lives sobre Mateus, 3 lives sobre Marcos, 3 lives sobre Lucas e 4 lives sobre o evangelho de João. Ok? Ó, lembrando, dia 8, 9 e 10 de novembro, vou fazer uma conferência no Templo em Adoração em Cajamar com o apóstolo Beto e a apóstola Renata. Tá? Vou fazer uma... Ó, você que é de Cajamar, você que é daquela região de São Paulo, anota aí, 8, 9 e 10 de novembro, vou fazer uma conferência. 3 dias de Bíblia sem parar. 3 dias de Bíblia, ok? Eu quero você comigo lá em Cajamar. Eu vou fazer aqui, ó, 13 lives, para vocês terem uma ideia, ó. Mateus, o evangelho do rei. Mateus, o evangelho do reino. Mateus, o evangelho da igreja. Marcos, o evangelho do servo. Marcos, as obras do servo. Quais foram as obras do servo? Marcos, o servo termina a sua obra. Lucas, o evangelho do Filho do Homem. Lucas, o ministério do Filho do Homem. Lucas retrata o Filho do Homem escatológico. João, o evangelho do Filho de Deus. João, os sinais do Filho de Deus. João, as declarações do Filho de Deus. Gente, essa live aqui, eu vou falar sobre as declarações. Os 7 eu sou de Jesus. Irmão, uma live não dá, mas eu vou tentar. E por fim, João, o Filho de Deus vence a morte. Nós vamos até novembro. Uma live por semana falando sobre os evangelhos. Sabe onde essas lives vão?
Toda live que eu fizer sobre os evangelhos vai lá para o grupo. Então quer se aprofundar nos evangelhos? Quer aprender quando cada evangelho foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, os assuntos principais dos evangelhos? Tá aqui, ó. Minha autoria, tá? O livro mais teológico que eu já compus até hoje. Eu levei 9 meses para escrever isso aqui e usei 52 livros como referência. 52 livros. Eu li 52 livros para poder escrever isso aqui. Tá bom? E eu vou fazer 13 lives, uma por semana. Vou fazer 13 lives até novembro sobre os evangelhos. Eu espero vocês comigo. Me ajuda a divulgar. Hoje nós chegamos a 140 pessoas aqui. Me ajuda a chegar a 200, 300 pessoas. Divulga para mais alguém. Se você já tem essa revista em casa, usa ela junto comigo, tá? É uma revista aqui, mas é um livro. Tem 100 páginas. Tem 100 páginas, ok? Gente, outra coisa. Quarta-feira agora, eu e a Vanessa estaremos na Voz Profética, na filial da Voz Profética em Caxias, na Avenida Fernando Ferrari. É uma filial do pastor André. Eu e a Vanessa, eu vou estar pregando e a Vanessa vai estar cantando, tá? Quinta-feira agora, eu vou iniciar uma conferência, vou começar uma conferência na Assembleia de Deus, uma Voz Profética. Pastor André, coloca o endereço da igreja aqui, por favor. Assembleia de Deus, uma Voz Profética, em Belford Roxo, lote 15, Duque de Caxias, né? Em Belford Roxo. Eu vou fazer uma conferência todas as quintas-feiras de agosto. Todas as quintas-feiras de agosto. Você que é de Belford Roxo, você que é de Caxias, você que é... Vem todas as quintas-feiras. Vou estar na Assembleia de Deus, uma Voz Profética. Tá? Serão 5 quintas-feiras. Eu e a Vanessa. Eu vou estar pregando, a Vanessa vai estar cantando. Amanhã, quarta-feira, estaremos na filial da Avenida Fernando Ferrari, em Caxias, eu e a Vanessa. Eu vou estar pregando, a Vanessa vai estar cantando. Na quinta-feira, eu vou fazer 5 quintas-feiras. 5 quintas-feiras na Assembleia de Deus, uma Voz Profética. Domingo, aniversário da igreja, eu vou estar lá. Ok? Então assim, aqui ó, tá o endereço da igreja. Amanhã, se você quiser vir comigo na quinta-feira, ó, Avenida Joaquim da Costa Lima, 53, lote 15, Belford Roxo. Eu vou passar 5 quintas-feiras lá expondo a palavra de Deus. E lá no pastor André tem uma característica, irmão. O culto começa às 7h30. 8 horas eu tô com o microfone na mão. Ele passa cedo. Se bobear, 15 para as 8 eu já tô pregando. Ele me dá 1h30 para falar. Então assim, lá eu fico muito à vontade e eu vou afundar o prego, irmão. Já tô avisando. Prepara papel e caneta que a chapa vai esquentar. Eu vou afundar o prego. O negócio vai ficar quente. Tá bom? Serão 5 quintas-feiras na Assembleia de Deus, uma Voz Profética, o endereço está aqui. Vai ser quente demais. Ó, Avenida Joaquim de Costa Lima, 53, lote 15. Em novembro, 8, 9 e 10, estarei em Cajamar, São Paulo, e aí depois eu passo as outras agendas aqui. Gente, 13, 14, 15 de setembro estarei em Boston, Massachusetts, na Ramp Church, ok? E 7, 8 de setembro, estarei em João Pessoa, na Paraíba. Então vai ser quente. Vamos, que vai ser bom demais, tá bom? Deus abençoe vocês. Não deu para falar sobre tudo, tá? Mas pro pessoal que tá no grupo, depois eu faço uma mentoria via Zoom para falar com eles lá sobre a armadura de Deus. Se a galera entrar no grupo aqui, a gente já fala aqui alguma coisa sobre a armadura de Deus também, tá bom? Vanessa, coloca só o telefone mais uma vez para mim aqui, meu amor, por favor. Para você que quer entrar no grupo, vagas limitadas, R$150 para 3 meses. Você vai pagar R$150, vai ficar 3 meses comigo. Você vai ficar até novembro, recebendo conteúdo. A apóstola Renata está no grupo comigo já há 1 ano. Tem gente que está no grupo comigo há 2, 3 anos já, ok? Então vamos lá. Coloca para mim o telefone aqui, Vanessa. Você que quer entrar no grupo, chama nesse número aqui de WhatsApp. Chama nesse número aqui, ó. Que sua vaga tá garantida lá. R$150 para 3 meses de participação. Não paga, irmão, não paga. Quando você mandar a mensagem aqui, eu vou te mandar um vídeo. Esse vídeo explica como é que funciona o grupo. Aí depois eu te mando as demais informações, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Foi bom demais. Amanhã eu vou falar sobre os evangelhos. E aí depois a gente combina para falar sobre a armadura de Deus. De repente eu falo só sobre a armadura de Deus, tá? Então vem comigo, tá bom? Vem pro grupo de estudos. Gion Metalúrgica aqui, ó. Já renovei 3 vezes o grupo. Tá mais de 1 ano comigo aqui.
Por exemplo, ó, eu sempre faço a mais. A inscrição do grupo encerraria dia 5 de julho, nós já estamos em agosto. Agora que eu estou renovando com o pessoal que está lá. Tá bom? Gente, ó, beijo no coração de vocês. Olha o que o pastor André está dizendo, R$1,66 por dia. Não paga, irmão. Eu mando esboço de mensagem, eu indico o livro, eu faço mentoria via Zoom e mando todas as lives que eu faço aqui, eu mando lá. Gente, Deus abençoe vocês. Amanhã eu tô de volta, amanhã eu vou falar sobre Mateus, o Evangelho do Rei. E aí pra semana, de repente eu faço uma live aqui só sobre a armadura de Deus. Mas eu preciso que vocês me ajudem a divulgar. Vou fazer um cartaz e vocês me ajudem a divulgar. Que horas? Fica atento aqui que eu vou divulgar o horário de amanhã, tá bom? Pode ser que talvez seja meio-dia. Se não for meio-dia, vai ser às 8. Fica atento aqui no meu story que eu vou postar aqui o horário certinho da live. Gente, ó, Deus abençoe o coração de vocês, beijo no coração de vocês, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um restante de semana abençoadíssimo e até a próxima, permitindo Deus.